Bonjour, bonjour! Tô aqui no meu parque favorito para conversar hoje com vocês. Mais uma semana se passou. Houveram várias reflexões sobre alimentação e temas que eu podia trazer aqui para vocês. E o tema da semana passada, para quem não viu, volta lá. É um tema bastante denso, eu não sei se todos entenderam o propósito dele, mas o propósito era dizer que dentro da nutrição é difícil dizer qual profissional tem a verdade das respostas que todos procuram, né? Isso é bom, isso não é, quanto disso, quanto daquilo, como combinar os alimentos, eu posso, eu não posso comer uma coisa ou outra. Então essas são as dificuldades que eu vejo atualmente na nutrição em deixar mais objetiva a informação sobre a alimentação. Mas cada caso é um caso, então as pessoas não são objetos, né? E envolve diversos aspectos das particularidades que cada um apresenta, seja particularidades fisiológicas, de funcionamento metabólico, de orquestramento, olha a palavra que eu vou usar, a maneira como a gente consegue orquestrar os nossos hormônios, porque são os hormônios os responsáveis pelas reações químicas diversas do corpo. E vou usar mais uma palavra aqui, ó. E é responsável pela homeostase, o funcionamento normal, adequado do metabolismo. E claro, se a gente está estressado, cansado, ou não tem todos os nutrientes necessários para formar os hormônios, se a gente não descansa, não dorme, não produz esses hormônios, é claro que o nosso corpo vai ressentir. E aí eu quis dizer também que nem sempre a alimentação é a responsável ou a causadora das doenças crônicas, que estão muito relacionadas ao tipo de alimentação que a gente leva. É claro que estão, mas nem sempre a alimentação é a maior responsável pelos problemas. Então, já falei aqui sobre a inflamação. Quem não viu, volta, procura os outros vídeos, procura entender o que é esse processo inflamatório. E também falei do envolvimento dos diversos fatores para o desenvolvimento de doenças, mas o maior responsável não é o estresse, não é a alimentação, é a sua carga genética e como ela consegue lidar com todos esses fatores que são não são voláteis, não é a palavra essa, mas que mudam, né, constantemente na vida da gente. Eu digo isso porque recentemente, tem um bicho aqui na minha mão, tô no parque. Recentemente eu passei por um processo inflamatório muito grande, né? E para quem não sabe, eu vou falar aqui, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Fibromialgia, eu vou explicar para vocês o que é. Mas logo eu, que faço atividade física, tenho uma alimentação adequada, tenho um peso controlado e veio essa doença de fundo. É que a gente não sabe a etiologia dela, mas de fundo emocional, né? Eu tive uma carga muito grande de estresse e não foi um estresse agudo, foi um estresse crônico e isso passou uma fatura muito alta para mim. E vindo aqui para o Canadá, as dores se intensificaram muito, porque foram muitos os desafios do começo da vida aqui. Um dia eu posso comentar para vocês como é que é mudar de país e tudo que implica, né? Mas não é apenas isso, eu já vim muito cansada. Logo vocês vão ver, eu desenvolvi um projeto muito bonito no Brasil antes de vir para cá. E calhou de ser uma época que eu tive muitos pacientes, muitas consultas e estava de mudança para cá. Mudei de casa, aluguei a minha casa e tirei as meninas da escola, mudei para casa da minha mãe, fiz uma bagunça lá e o visto que não saía. E quando a gente chega aqui não tínhamos casa e não tínhamos escola e tudo mais. Então
tudo isso e o frio, né? Muito frio, isso passou uma fatura muito grande que eu consegui vencer. Vencer como? Controlando o meu estresse. Basicamente é isso. Controlei meu estresse e uma das ferramentas que eu utilizei, razão de eu estar aqui com essa roupinha agora e com esse cabelo suado, é atividade física que eu faço num clube, vou falar o nome, vocês conhecem pela música, é o YMCA. Ele tá na esquina da minha rua, da minha casa, então eu não tenho que andar muito. Eu não tenho que andar 100 metros para estar lá. Então, se eu tenho pacientes de manhã, eu vou ao meio-dia. Agora são 1h da tarde. Fiz uma aula de yoga e uma de funcional, olha só. Uma coisa nada a ver com a outra. Mas foi muito bom, hein? Nossa Senhora. Depois eu comento a yoga que eu fiz, que foi uma yoga na cadeira. É uma yoga que se faz sentado para velhinhos, mas que trabalhou muito bem as costas. Eu tenho problema nas costas e onde mais pegava na fibromialgia era as costas, né? Então, para mim foi excelente, maravilhosa. Fiz aula com os velhinhos de 70, 80 e 90. E a aula não deixa a desejar, hein? Pela idade do pessoal, maravilhosa, gente. Mas enfim, voltando ao nosso aqui, até me perdi, e isso é a culpa também que tem o YouTube e a Malu que não edita, né? Eu tô fazendo aqui na caruda, hein, gente? Foi na primeira tentativa, eu não vou ficar gravando 2, 3 vezes isso aqui, não. Porque quando eu gravo aqueles reels que vocês veem, tem todo um estudo por trás do tema, e depois a gravação demora um século e a edição então nem se fala. Mas os vídeos do YouTube eu não faço isso não, tá? Então é o momento aqui que eu tenho para avisar vocês quanto a alimentação é importante, mas o estilo de vida também. E eu, como nutricionista, vim trazer essa informação hoje para vocês, tá? De que não adianta a gente passar uma dieta e falar sobre um tipo de alimentação, um tipo ou quantificação de um alimento, se antes a gente não estuda o indivíduo que está por trás. Então, no meu caso foi esse, eu tive um problema, eu consegui controlar o estresse, controlei a alimentação, suplementei o que eu tinha que suplementar, que no caso eram 2 tipos de nutrientes, que era a vitamina D, que estava baixa. A maioria das pessoas tem ela baixa, por isso que ela é tão popular e famosa por, né, tem que tomar vitamina D, porque realmente a gente tem carência dessa vitamina, mesmo vivendo num país com muito sol, tá? Porque ela é ativada pela luz solar, parte dela, né? Uma parte dela a gente ingere e a outra parte a gente consegue obter através da exposição à luz solar, mas a gente não tem suficiente, tá? Então, muita gente tem essa baixa aí em vitamina D. E outro item, que no meu caso foi muito bom para as articulações, que era o que me doía demais, foi a condroitina. E então eu fiz isso aqui, controlei meu estresse, dormi, porque eu tinha muita insônia. Então, trabalhei o processo de dormir. Hoje mesmo eu tive insônia. Então, não é uma coisa que está 100% controlado, mas melhorou muito, tá? Bom, razão desse vídeo de hoje que vocês vão aprender. Claro, o intuito é falar sobre alimentação, tá? Mas lembrando que a alimentação, ela é regida, o efeito dela no nosso corpo é regido pela nossa química interna. Então, como estamos quimicamente, a mente, a cabeça tem muito a ver com isso. E o que também determina o funcionamento da nossa cabeça, acreditem vocês ou não, é o nosso intestino. O intestino é responsável por liberar substâncias químicas que vão determinar ou não a produção de certos hormônios, hormônios do bem-estar, hormônios do estresse, hormônios que controlam o nosso apetite, e isso tudo vem do nosso intestino. Por isso que vocês já escutaram, espero que o vento não esteja fazendo muito barulho aí, por isso que vocês já escutaram que o intestino é nosso segundo cérebro, porque ele é capaz de modular a produção hormonal e com isso a gente
controlar a nossa química interna e aí o controle de diversos estados de humor e também funcionamento metabólico em a nossa saúde, tá? Bom, dito isso, quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu pensei em falar de um tema que foi tão polêmico dentre as minhas postagens aí de Reels que vocês estão vendo, mas tão polêmico. Eu falei sobre 3 alimentos fit, considerados fit. Então, por exemplo, quem tá fazendo dieta para comer, tal, não sei o que, mas que são super calóricos. Eles são necessários? Sim, porque principalmente são fontes de proteína. Proteína consegue ajudar, né, a gente controlar a nossa saciedade. Ela é importante porque a gente precisa. E toda alimentação que a gente faz com a presença da proteína, a gente consegue controlar melhor a fome, porque quando é apenas carboidrato, o carboidrato entra na corrente sanguínea e ele sai facilmente dela. E quando ele sai, a gente sente fome. E a proteína, ela é mais lenta para ser digerida. Ela ajuda a controlar a liberação da insulina, que é quem vai limpar o sangue do carboidrato. Então a insulina, ela sai com menos força. E a gente vai usando o carboidrato e alimentando as células devagarinho. Então, a proteína junto com o carboidrato são essenciais para manter, então, o funcionamento ativo de gasto calórico das células. Por que eu digo um funcionamento ativo? Porque eu consigo aproveitar melhor os carboidratos, os açúcares, na presença de proteínas e gorduras e manter esse fluxo de entrada de açúcar sendo direcionado para a célula que vai utilizar esse açúcar como fonte de energia. Então ele praticamente podemos dizer que ele não vai gastar mais caloria, mas ele vai gastar o que ele tem que gastar. Quando eu não tenho a presença da proteína e só tenho carboidrato simples, por isso que a gente fala cuidado com o consumo de muito pão, doce e tal. Esse carboidrato, ele cai diretamente na corrente sanguínea e como ele está em excesso no sangue, então aí você tem a ajuda da insulina para neutralizar esse sangue que está pesado de açúcar. Só que ele não deixa então o açúcar chegar naquela célula que precisa de açúcar. Então a célula vai ficar sem a fonte de energia. Por ela estar sem fonte de energia primária, que é mais fácil quimicamente de quebrar para usar como energia, né? Quebrar a molécula e então liberar energia, ela vai buscar outras fontes para sobreviver, que é a gordura que vive em torno dela e a própria proteína muscular que está ali perto de todas as células também. Então, você tem uma volta metabólica para obter energia através de outros nutrientes que não é o açúcar, como a gordura e a proteína. Tô vendo se não tem bichinho. E aí o açúcar que você tinha comido, ele entrou, você tinha comido lá, vamos dizer que você comeu um monte de pão. E aí você deu um pico glicêmico muito alto, saiu muita insulina para neutralizar a quantidade de açúcar do seu sangue. Como o açúcar sai de cena e não vai chegar até as células, para algum lugar ele vai. É para o fígado que ele vai. E o fígado não tem onde estocar muito açúcar. Ele tem uma quantidade X de possibilidade de armazenar glicose em forma de glicogênio, que é outra substância que pensa no emaranhado de açúcar. Pensa que você está amassando tudo assim para caber mais. É assim, né, que ele procura armazenar. Então o fígado armazena esse açúcar, mas como é limitada as suas caixinhas, né, os seus lugares para colocar o açúcar, ele transforma o açúcar em gordura. Por isso que a gente engorda, a gente armazena o açúcar que comeu, não usa e faz a célula lá muscular ou neuronal que estava precisando imediatamente de energia a buscar fontes de energia alternativas, que não é o açúcar, e com isso é um processo bem mais lento, né?
Com isso, a gente tem uma redução do gasto de energia. Por isso que a maneira como a gente come pode afetar o funcionamento do seu metabolismo. Por isso que a gente tem uma alimentação que a gente procura dizer que ela é mais eficiente. Ela é mais eficiente porque o que entra é o gasto. Só que para isso precisa fazer um estudo por trás de cada indivíduo, quanto ele gasta de caloria, quanto ele precisa de nutrientes, para ver como a gente vai distribuir bem ao longo do dia para manter o funcionamento metabólico mais ativo, não economizando energia, que é o caso da situação que você fica horas sem comer. Então, quando você faz um jejum intermitente, ou quando você faz, ou mesmo fica sem comer porque você descuidou e está acostumado e deixa passar. E aí, quando você come, o corpo não precisava de tudo aquilo. Então, ele tem o hábito ele costuma criar a situação, a condição metabólica de armazenar, porque ele não sabe quando vai vir mais alimento, ou ele já se autorregulou para funcionar com menos caloria. Por que você está colocando muita caloria? Então, essas regulações, quem ajuda a fazer somos nós, os nutricionistas, mas as pessoas precisam entender como isso acontece. Então, voltando à minha postagem dos 3 alimentos fit, um deles que eu falei, gente, é super fit, é importante, claro que é importante. Imagina que eu não vou dizer que ovo é um alimento riquíssimo nutricionalmente, não vai ser importante. Só que ele tem uma quantidade calórica que a gente não pode desprezar. Ele é formado de proteínas e gorduras. E geralmente a gente vai pedir para que você mantenha um funcionamento metabólico eficiente. Então a gente vai ter que combinar esse ovo com um carboidrato. Se você não combinar o ovo com carboidrato, comer só um ovo, você vai ficar com fome. Então provavelmente você vai buscar outro ovo. E ovo, como eu estou dizendo, tem a sua força calórica, 170 calorias por unidade. Então vamos supor que eu decidi fazer um mexido de 2 ovos com queijo, aí eu posso ter 500 calorias na brincadeira. E se eu comesse um pão com ovo, eu poderia ter 300 calorias. São menos calorias, eu vou me sentir mais saciado e vou manter o metabolismo mais ativo. Então, até você explicar que focinho de porco não é tomada num post de 1 minuto, não dá. Então, aqui a gente está usando essa oportunidade para explicar essas questões fisiológicas, metabólicas e as razões das quais a gente indica comer assim o assado. Mas é claro que vai ter situações que um ovo é insuficiente para o que eu quero dar para aquela pessoa. Aí eu vou pensar em 2 ovos. Mas numa pessoa que está querendo emagrecer, que seja a maioria das pessoas que me veem, que tem uma certa idade, estão acima do peso, não fazem muita atividade física, a gente vai controlar a ingestão. Então, uma pessoa como essa, certamente eu não vou sugerir comer 2 ovos num café da manhã, e sim um só. Então, ovo é um alimento considerado fit porque está na moda? Sim. É banal as suas calorias? Não. Aí entrou outra questão. Ah, mas eu como só a clara. Você pode comer só a clara. Um ovo inteiro, gente, pesa 50 gramas. E nessas 50 gramas, eu tenho 6 gramas de proteína. Dentre as proteínas que eu tenho ali dentro, apenas metade delas, 3 gramas, é de alto valor biológico. O que isso quer dizer? Eu posso fazer outro post só para falar de proteína. Alto valor biológico é o alimento que contém os 22 tipos de aminoácidos, 22 tipos de proteínas que formam a proteína. Então, veja só, você tem 3 gramas de alto valor biológico e 3 gramas de uma proteína muito fraca, muito falha, que é a proteína da clara. Tá, e se eu focar na gema porque tem alto valor biológico? Aí a gente vai enroscar em outro problema, que é o problema do colesterol.
Ah, mas já foi falado que ovo não tem colesterol ruim. Gente, colesterol é colesterol. O que que acontece? Prestem atenção. O que que acontece? A recomendação de ingestão de colesterol a gente alcança com a ingestão de um ovo. Um ovo apenas é capaz de me dar todo o colesterol que eu preciso no dia. Só que a gente vai comer outros alimentos que vão ter colesterol. Um bife, um copo de leite, uma manteiga e por aí vai. Quando eu estou com o corpo funcionando naturalmente, eu não vou ficar retendo colesterol. Mas se eu já tenho um sobrepeso instalado e uma inflamação subclínica, da qual eu já comentei antes, acontecendo no meu metabolismo, é capaz de eu não conseguir processar o colesterol que eu estou comendo. Então, aquela história que o médico sempre... Eu não estou dizendo que toda a situação é assim, mas que banalizam o tema e eu tenho que dizer que sim. Porque todo mundo que chega para mim com colesterol elevado, o médico falou que é genético. Não. Tudo bem, tem uma genética propícia? Claro, pode ter, mas não é porque é genético. Às vezes a pessoa nem está comendo colesterol em excesso e ela está retendo colesterol. Então a gente vai pensar nessa inflamação e no estilo de vida que a pessoa está levando, sim. Então, gente, para não alongar mais, porque já passou dos minutos que eu gosto de fazer o meu vídeo, eu vou falar para vocês. Tudo tem um porquê. A nutrição tem que ser vista de vários ângulos. Tenham paciência. Recebeu uma informação, processa ela. Pensa, não sai... Por que eu digo isso? Porque as pessoas são mal educadas. Pode ver lá no post que eu fiz, tem 1 milhão de comentários de pessoas revoltadas. Como que eu falei que o ovo é calórico? Poxa, se o ovo não for calórico, eu não sei o que é calórico nessa vida, entendeu? Então, assim, não é para banalizar o seu consumo. Eu não vou sair comendo 5, 6 ovos por aí. Ah, mas eu só como a clara. Excelente que você coma a clara. O que você vai fazer com a gema? Dá dó, né? Porque as comidas estão caras e a coisa não é assim. Então, vamos aprender a comer direitinho e fazer a coisa certa, tá certo? Então, para não me alongar mais, que já passou muito do tempo aqui, bom dia para vocês. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, dá o like aí, por favor, e que esse vídeo chegue a mais pessoas interessadas no tema, tá bom? Por aqui eu fico, um beijo e até a próxima semana.